Olha, bateu o desespero completamente no Donald Trump e em toda a extrema-direita, porque hoje veio o resultado do PIB norte-americano e a economia norte-americana caiu 34% em 3 meses. Em um trimestre a economia mais forte do mundo caiu 34%. Só que esse não é o pior dado para o Donald Trump. O pior dado é que a economia da China cresceu 3%. E aí as atitudes de isolamento da China, a reação da China à pandemia, a reação dos Estados Unidos, ficou escancarada a diferença e a competência dos governantes em um país e a incompetência dos governantes em outro. E aí o Donald Trump, ele foi tentar, em desespero, ele foi ao Twitter tentar adiar as eleições. Hoje ele pediu adiamento das eleições. E olha, as respostas a ele não foram um balde de água fria, não, foram um balde de gelo na cara do Trump. Não foi jogar assim, não. Foi tacar um balde de gelo na cara do Trump. É isso. Até os republicanos, o pessoal do partido do Donald Trump, ficaram irritadíssimos. Só que isso reflete, sabe onde? Reflete no Brasil, reflete em Jair Bolsonaro. Porque Donald Trump e Bolsonaro são amigos. Inclusive, uma coisa muito estranha que aconteceu no começo dessa pandemia é que o Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos conversar com o Trump e voltou com um avião com 27 infectados. Foi uma coisa realmente estranha. Ninguém sabe o que o Bolsonaro foi fazer lá. Foi uma viagem meio de surpresa, que ele não anunciou antes. E em nenhum momento ele falou o que ele foi tratar com o Donald Trump. Em nenhum momento. E aí chega a pandemia e o Donald Trump e o Bolsonaro têm exatamente a mesma condução. Claro, a do Bolsonaro é muito, mas muito pior. Mas o Donald Trump não pode fazer o que o Bolsonaro faz porque lá ele não tem toda essa liberdade. Os Estados Unidos é um país onde as instituições funcionam com muito mais força do que no Brasil. Então o Bolsonaro, por mais que ele agora tenha recuado, ele tá lá mostrando a cloroquina para todo mundo, mostrando para EMA a cloroquina, recuou nada, mas ele parou pelo menos de xingar e de ser golpista. O Donald Trump não podia fazer aquilo. Então a coisa tá ficando feia para todos da extrema-direita no mundo inteiro. Eles vão começar a ser varridos do mapa. É isso que vai acontecer. O mercado financeiro percebeu agora com a pandemia que, peraí, esse tipo de gente não dá para fazer negócios com eles, porque num momento de crise eles são péssimos para os negócios, são péssimos. A pior desgraça que pode acontecer é ter um líder de extrema-direita num momento de crise, ainda mais de uma pandemia no seu país. Eu vou falar mais sobre isso, do desespero deles, mas antes, um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque a extrema-direita, eles trabalham com o quê? Com fake news. Eles bombardeiam todo mundo com fake news 24 horas por dia. Pra gente quebrar as mentiras no meio, um segundo você se inscreve no canal e o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando, que as pessoas vêm pro vídeo e se inscrevem a partir do vídeo e vai mostrar o vídeo na página inicial do YouTube pra mais gente, pra gente que não é inscrita no canal. Essas pessoas vão entrar e vão lidar com a verdade, assim a gente consegue quebrar as mentiras no meio. E mais do que isso, a gente também faz todo tipo de campanha contra o Bolsonaro. Hoje, esse aqui é o nosso outdoor em Maceió. Maceió, que é financiado pelos membros do canal Plantão Brasil. A gente não tem medo do Bolsonaro e vamos pra cima dele. Se você quiser ver outdoor contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, apoia o canal, se inscreve no canal. Se quiser apoiar financeiramente, porque precisa, eu vou deixar os links na descrição do canal. E nos vídeos do canal sempre tem conta bancária e como contribuir para que a gente consiga encher todo o Brasil de outdoor contra o Bolsonaro, para furar a bolha, para que todo mundo veja os crimes desse genocida. Pois bem, e hoje é com alegria que eu falo que nós fechamos já um outdoor em Curitiba e um no Rio de Janeiro. Ontem eu estava procurando, a gente conseguiu a verba, eu estava procurando as empresas, hoje consegui achar as empresas, levei uns 20 nãos, é incrível, quando você mostra a arte do fora Bolsonaro, a maioria das empresas ou começa a ignorar, nem respondem, ou algumas você vê que o dono é bolsominion e fala, nós só colocamos, hoje uma empresa de Curitiba falou, nós só colocamos outdoors que são para a boa moral e para os bons costumes, quer dizer, fora Bolsonaro não é moral e bons costumes. Aí eu falei, vou achar uma empresa séria, passar bem, eu sou educado com as empresas, mas não merecia educação. Bolsominion não faz campanha, é incrível como eles tentam censurar de todas as maneiras, até perdem dinheiro para censurar, é incrível. E no Rio de Janeiro várias empresas têm medo, teve até um rapaz do Rio de Janeiro que falou, pô, irmão, eu até queria, mas eu não posso fazer nenhum outdoor político porque eu vou sofrer retaliação, mil desculpas. Aí eu entendi que, no caso, ele estava com medo. Então, se você quiser ajudar, se inscreve no canal de graça, é um segundinho, ou você pode ajudar se tornando membro, ou pelo Apoia-se, ou tem a conta bancária também. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, né? Que é o Donald Trump desesperado. Olha só, o Trump falou numa série de tweets
E o principal motivo desses tweets era: temos que adiar as eleições de novembro. Por quê? Por conta da pandemia. A maioria das pessoas vai querer votar por correios, lá tem um modo de votação que é por correios, e esse modo é um modo facilmente fraudável. Outros países podem interferir nas eleições norte-americanas e fraudar essa eleição. Então, para que isso não haja, nós temos que adiar as eleições para depois. É engraçado que a pandemia só está dessa maneira por conta da condução do Donald Trump, que também falou lá que era só uma gripezinha. O Bolsonaro, inclusive quando ele falou isso, ele estava copiando o Donald Trump. Donald Trump também falou lá que a cloroquina ia salvar todo mundo e mandou produzir bilhões de cloroquina, até mandou um pouco aqui para o Brasil, porque quando viu que não funcionava, ele mandou para o Brasil. Donald Trump está fazendo de tudo para que mais gente pareça. A mesma coisa que o Bolsonaro faz aqui, para que mais gente morra, mais gente fique doente, para que a segunda onda da doença seja pior que a primeira, e já é. Tem um gráfico sempre, você entra no site do New York Times, tem um gráfico. A primeira onda da doença foi assim, parou, e a segunda onda já oficialmente é maior que o dobro da primeira onda. O número de casos por dia, novos casos por dia, é mais que o dobro da primeira onda. Os Estados Unidos é um país que testa mais ou menos, não é um dos que mais testa no mundo, em comparação à população, mas testa muito, e a segunda onda ser mais que o dobro da primeira é extremamente preocupante. Então, imagina como é que vai ser aqui no Brasil a segunda onda, a gente nem saiu da primeira. Pois bem, a condução do Donald Trump é péssima, a economia está colapsada. Os Estados Unidos têm um número de desempregados, é o maior da história. Por 2 semanas consecutivas bateu o maior número de pessoas que perderam emprego e pediram acesso ao seguro-desemprego em toda a história. O Donald Trump está dando um voucher de $600 por semana, um voucher que inclusive os bilionários de lá são contra, porque os bilionários só querem dinheiro para eles mesmos, né? Pois bem, ele está dando um voucher para tentar amenizar as coisas, mas não está dando certo. A economia está completamente colapsada e a segunda onda sendo pior que a primeira, a chance da economia ficar ainda pior é assim muito grande. Inclusive quando o órgão lá do governo americano da economia divulgou o resultado do PIB, eles falaram: olha, a projeção é pior do que esses 34%, porque não está toda a crise econômica projetada nesses números. Esses números são apenas os dados gerais, mas se for analisar os números que a gente não tem como analisar, que são os dados minuciosos, pouco a pouco, que não estão no número do PIB é só um número grande. Se for analisar pouco a pouco, a coisa é bem pior que isso, as projeções não são nada animadoras para os próximos trimestres. A coisa vai ficar muito feia para o Donald Trump lá. Só que tem uma coisa, quando ele falou vamos adiar a eleição, ele pensou o quê? Pô, os republicanos vão ver que eu tô para perder, porque ele tá 15 pontos atrás nas pesquisas, é a maior diferença da história para o período, só 3 meses e meio, 4 meses antes da eleição, 15 pontos é muita coisa, nunca ninguém virou. Todo mundo já chegou a tá perdendo por uma diferença grande, 3, 4 meses antes, e chegou até a ficar na frente nas pesquisas, mas nunca ganhou. Nunca quem estava perdendo de tanto ganhou. Já chegou a empatar, fica até na frente em pesquisa, mas depois perdia sempre. Então, a diferença é muito grande, a situação é muito crítica, e aí ele falou, vou ter apoio de todo mundo, extrema-direita, os republicanos, que é o pessoal do partido dele, vão todos me apoiar. Só que não deu. O líder do governo, Donald Trump, o líder dos republicanos, no Senado, falou que não tem a mínima possibilidade de se adiar as eleições. Só que tem uma coisa, quem decide se as eleições são adiadas é o Congresso. O Donald Trump não tem poder nenhum sobre isso, ele não pode fazer decreto, lá não tem isso de medida provisória, não tem o que ele fazer, não tem nada que ele possa fazer para adiar as eleições, não tem nenhum tipo de coisa que ele possa fazer. Aí, também o líder dos republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos também falou, olha, isso é completamente fora da realidade, não tem chance nenhuma de que as eleições não sejam no dia, nunca aconteceu na história. E aí a presidenta do Comitê Eleitoral dos Estados Unidos, olha só, é como se fosse o presidente do TSE aqui no Brasil, como se fosse o Bolsonaro que ele queria adiar as eleições, vem o presidente do TSE, que no momento é o Barroso, e falasse, não. A presidenta lá do Comitê Eleitoral norte-americano, ela falou, em toda a história isso nunca aconteceu, seria uma vergonha adiar as eleições. E
O Donald Trump não tem nenhuma justificativa. E aí, os líderes do Congresso, os líderes da minoria, da maioria, do republicano, do democrata, vários líderes de cada estado, eles começaram a quê? A bombardear o Donald Trump, falando que, olha, mesmo se ele tivesse tweetado isso só para fazer um pedido, ele está tentando tirar o foco da desgraça econômica, ele está tentando tirar o foco de mais de 150 mil mortos. 150 mil mortos nos Estados Unidos. Olha, quando cai um avião, é um negócio. Um avião tem 150 pessoas mais ou menos. Caíram lá 1.000 aviões nos últimos 3 meses. É isso, essa é a proporção. Aí tem gente que fala, mas são pessoas... Fulano estava doente, fulano estava não sei o que, não interessa. São pessoas que estavam vivas e estariam vivas hoje. E não estão vivas porque elas morreram dessa doença. E não estão vivas por conta da condução do governo na pandemia. Lá a coisa tá feia. E aí o que acontece? O mercado financeiro percebeu, falou, pô, esse pessoal da extrema-direita, até dá para fazer negócio com eles. Dá, inclusive antes da pandemia, eles estavam tentando aturar o Bolsonaro aqui no Brasil, estavam tentando aturar um ou outro aí pelo mundo, mas aí eles perceberam, não dá para fazer negócios. Eles achavam que dava, mas agora eles falam, não dá, ó, dá para fazer negócio com ele quando tá tudo normal, não dá, mas caiu uma maré assim, uma tempestade, alguma coisa ruim, e agora a pandemia é a pior tempestade dos últimos 100 anos, aí eles já se tornam asnos, são asnos, eles fazem de tudo errado. Tudo que manda a cartilha fazer numa situação de crise é isso, para acabar com a crise. Ou para dar mais lucro para os bilionários. Vem a extrema-direita e faz o quê? O oposto. Eles não dão lucro para os bilionários e eles não dão lucro para a população. Eles ferram a economia de todas as maneiras. E o pior, as projeções futuras são cada vez piores. Quer dizer, enquanto a China foi lá, fez tudo certinho, já voltou a crescer o país e tem projeções positivas, os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido têm projeções negativas para o futuro, projeções assim catastróficas para a economia. Assim, se voltasse tudo hoje, se viesse uma vacina hoje, dar vacina para todo mundo, uma coisa mágica, e todo mundo fosse curado, ainda assim a projeção para a economia é péssima. Agora imagina, da maneira que está, pouco a pouco, a coisa abre e fecha, fica nessa, a projeção é catastrófica. Eles perceberam que poucos bilionários ganharam muito dinheiro, principalmente em países pobres como no Brasil, mas a maioria ganhou dinheiro porque o governo está dando dinheiro para os bilionários. O governo do Bolsonaro deu 1,2 trilhão para os bancos. O Elon Musk, aquele que ajudou a dar o golpe na Bolívia, admitiu, ainda tripudiou, falou daremos golpe em quem nós quisermos. Sabe o Elon Musk? O Elon Musk, ele ganhou quase 5 bilhões de dólares do governo norte-americano durante a pandemia. E é fácil você enriquecer quando o governo te dá 5 bilhões de dólares. Se algum governo me desse, Thiago, 5 bilhões de dólares, eu também falaria, enriquecer na pandemia. Fácil assim. Para a população não tem. Para eles tem. E nos Estados Unidos, mesmo dando para a população, não adianta. Porque o gesso, a economia torceu tanto a economia que agora não tem mais volta. E em contrapartida, a China, olha só, os Estados Unidos começam uma guerra ideológica contra a China e a China está com a economia crescente, vai sair muito mais forte dessa crise porque soube conduzir a crise bem. E a China começou a fazer o que nos últimos anos? Principalmente depois que o Donald Trump ganhou. Começou a investir em vários países da América Latina, investir bilhões. Investiu até no Brasil do Bolsonaro, com o Bolsonaro falando abobrinha todo dia, eles investiram bilhões. Investiram na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Equador, começaram a investir. Por quê? Porque quando chegar a hora dos Estados Unidos tentarem jogar os países da América Latina contra a China, e os Estados Unidos tentam controlar os países da América Latina como? Com golpismo. Fizeram golpe no Brasil, fizeram golpe em Honduras, no Paraguai, estão tentando na Venezuela, fizeram golpe na Bolívia. Quando o golpe não é assim consumado como foi no Brasil dessa maneira, é um golpe midiático, como na Argentina, para tirar a esquerda, compram toda a mídia para que a mídia engane a população, para que a população passe a apoiar os políticos alinhados com o modelo norte-americano. E aí o que acontece? Essa é a maneira dos Estados Unidos de tentar manipular esses países na geopolítica mundial. E a China faz como? A China investe nos países. Aí os países, quando chega a hora de tomar uma decisão de que lado eu fico, Estados Unidos ou China, os países vão tender a ir para o lado da China, porque a China é quem está pagando, assinando o cheque. Não adianta você pagar propina para alguns agentes públicos ou muitos agentes públicos, dar um golpe, fazer isso e aquilo. Se chega na hora, quem está dando bilhões para o país é a China. Aí eles falam, peraí, a gente não pode contrariar os interesses chineses. É por isso que os Estados Unidos não conseguem
invadir a Venezuela. É por isso que os Estados Unidos tentam dar golpe em outros lugares e está cada vez mais difícil, porque cada vez mais tem influência da China nos países da América Latina e em vários países de terceiro mundo. Então, os Estados Unidos estão perdendo o lugar deles de protagonismo na geopolítica mundial e o Donald Trump, boa parte disso é por conta do Donald Trump, que ele não entendeu o movimento que está acontecendo. Mais do que isso, a China se tornou o principal credor dos Estados Unidos. Então eles colocam uma corda no pescoço dos Estados Unidos e falam assim, a gente não vai puxar a corda porque não pode. Mas a corda está lá. E os capitalistas sabem que a corda está lá. E boa parte disso, para que se tire essa corda de lá, tem que tirar a extrema-direita. Com a extrema-direita não dá. Então Bolsonaro, Donald Trump, o fascista lá da Polônia que só ganhou porque fraudou a eleição, que foi por correio, a eleição por correio foi fraudada para que ele ganhasse. Eles estão para ser varridos do mapa. E o Donald Trump pode muito bem estar falando de fraudar a eleição por correio para fazer o mesmo que o fascista da Polônia fez, que é fraudar a eleição por correio, que é fazer assim, não vamos enviar ou vamos enviar com defeito os envelopes de votação para as áreas onde o Donald Trump vai perder. E nas áreas onde ele vai ganhar, a gente envia os envelopes. Foi isso que aconteceu na Polônia. Nos locais onde ele sabia que ia ganhar, ele enviava os envelopes. Onde ele sabia que ia perder, ou ele enviava com defeito, ou ele enviava tarde demais. Por exemplo, a minha esposa recebeu o envelope dela um dia antes do prazo. Não tinha como esse envelope chegar daqui, de Maceió, até Curitiba, em menos de 24 horas. Não tinha como. Eu até tentei. Eu falei, não interessa o preço, eu vou fazer para que ela consiga votar. Não deu. E em outros países onde ele sabia que ia perder, aconteceu a mesma coisa. Teve gente que recebeu envelope uma semana depois da eleição. Aí não tinha como, olha só. Donald Trump, então, a extrema-direita faz muito isso. Eles dizem que o outro lado vai fazer o que eles vão fazer. Porque aí quando descobrirem que ele fez, vão falar, estão me acusando, eu já tinha dito, é claro que não fui eu sou aquele que estava denunciando isso, como é que pode ter sido eu? Essa é a estratégia deles, tá vendo? Eles podem ter uma carta na manga assim, para usar na eleição. E com certeza eles sempre têm uma. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas se você quer ajudar a derrubá-los? Um segundinho, se inscreve no canal. Falou!